Hoje a TV Decorar tem o prazer de receber Gica Meziara, que ela é fundadora da Quadro Vivo. Obrigada aqui por ter aceito o nosso convite de participar e por me receber nesse espaço tão incrível, um oásis aqui dentro de São Paulo. Agora, Gica, falando em oásis, dá para transformar uma cidade frenética como São Paulo através das plantas? Com certeza. Mas antes de eu responder, também quero agradecer a presença de vocês. É uma honra recebê-los aqui no meu paraíso particular, no meu Éden particular. A gente tem aqui 700 metros quadrados de jardim vertical, então somos um pulmão verde aqui para o bairro, para a cidade, né? Mas sim, as plantas, quando elas são bem adaptadas e estão dentro de uma técnica adequada, elas realmente são verdadeiras bênçãos, porque não só no combate ao maior ao maior mal que afeta a saúde das pessoas que moram nas cidades, que é a poluição do ar. Pouca gente sabe, mas a poluição do ar é um mal tão grave que a OMS já considera como a principal ameaça à saúde dos seres humanos, né? E a população urbana cresce cada vez mais. Já saiu uma pesquisa feita pelo Dr. Paulo Saldiva da USP que o paulistano morre em média 2 anos mais cedo por problemas advindos da poluição do ar, da má qualidade do ar que respira. E fora isso, tem dados recentes também de pesquisas científicas que afirmam que qualquer doença pré-existente, ela é agravada pela poluição do ar, porque imagine, você come quantas vezes por dia? 2 ou 3, mas você respira o tempo inteiro. A qualidade do ar é muito importante. Então, quando eu criei a Quadro Vivo, há mais de 22 anos atrás, eu já tinha noção dos problemas ambientais, eu sempre fui uma pessoa conectada com a natureza, né? De verdade, por amor. E por entender que a natureza precisava de um resgate e que a cidade precisava da natureza para se resgatar. E as plantas são a melhor representação da natureza para a urbanidade, digamos assim, para a gente curar o meio urbano. Então eu entendi também que a gente tinha uma falta de espaço, por isso que eu fui para os jardins verticais. E o resultado foi que eu acabei desenvolvendo uma técnica que é considerada como infalível para jardins verticais, né? Isso é uma coisa boa. Isso é fantástico, porque a gente tem visto aí, né? A gente estava conversando antes da entrevista começar, uma onda de falência de jardins verticais por problemas de técnica, né? A técnica não sustenta a vida, né? A vida da planta ali. Consumo de água excessivo, uma série de problemas. Então, quando eu desenvolvi a técnica, eu já direcionei para o sucesso, porque eu queria que era uma técnica que gerasse mudas, de um jardim que fosse longevo, que fosse próspero, que fosse durável e que fosse ambientalmente positivo. Então, eles são 100% orgânicos, a gente não usa nada de química e são extremamente depurativos. Eu criei um filtro de ar natural. Então, você fala, Gica, mas as plantas naturalmente fazem o trabalho de purificação do ar, né? Sim, mas a gente pode incentivá-las a fazer esse trabalho com muito mais eficiência, e foi o que eu fiz. Então, eu desenvolvi uma biotecnologia que chama fitofiltro, que potencializa a planta a captar mais poluentes do ar, né? E isso é só entendendo a mamãe natureza e dando condições para ela, não atrapalhando ela. Tem alguns segredinhos? Tem alguns segredinhos. Claro, né? Mas a base é respeito e amor pela natureza, pelo meio ambiente e a vontade de viver e de fazer viver, porque o verde, tem pesquisas que comprovam já que as cidades vegetadas, elas têm menores índices de violência, elas têm uma população mais alegre, mais saudável, e se você está mais alegre, mais saudável, você fica mais bonito, que é o que todo mundo quer, né? E mais feliz. Então, assim, é uma questão, mas só que hoje a questão da poluição, ela saiu desse âmbito, ela entrou no âmbito de saúde pública sério, né? Então a gente realmente precisa reflorestar as cidades e o espaço que a gente tem são as paredes. Um outro dado importante é o seguinte, que a OMS também afirma que para uma cidade ser considerada salubre ambientalmente, ela tem que ter 12 metros quadrados de área verde por habitante. Se você for fazer... Isso completamente inviável aqui em São Paulo. Então, o que eu penso é o seguinte, o jardim vertical é a salvação? É, mas não sozinho. Então, a ideia é reflorestar, plantar árvores aonde se for possível, só que mesmo que a gente plante árvores em todos os espaços possíveis e imagináveis, a gente não vai chegar no número
que vai tornar essa cidade uma cidade saudável, porque é muita poluição, né? Mas já dá para começar, né? Isso, mas aí o jardim vertical entra como um grande aliado, né? Ele entra como um grande aliado, porque além dele trazer toda essa beleza, esse frescor, essa delícia de você estar perto, porque a natureza transmite essa energia, né? Ele ainda é um super agente despoluitivo. Abriga pássaros, abriga abelhas, então ele ajuda a fauna, né, a se reproduzir. Então, assim, é uma bênção quando bem produzido, bem feito e quando funciona. Gica, e quando você fala de um jardim vertical, pode ser que muita gente pensa que é complicado fazer um jardim vertical? Todo mundo pode ter um jardim vertical? E o quanto isso pode beneficiar e até mesmo prejudicar uma parede? Porque isso pode dar... pessoas podem pensar, tem muitas plantas, isso vai prejudicar minha parede, minha estrutura. Como é que funciona essa parte estrutural? Excelente pergunta, porque realmente pode dar problema, não só de morrer, como pode dar problema de infiltração, se for mal feito, se não for uma técnica bem desenvolvida. Isso não acontece com a técnica da Quadro Vivo, porque eu estudei muito, então assim, hoje é fácil ter um jardim vertical que funciona, porque eu já resolvi os problemas. Já bateu muita cabeça. Já bati a cabeça e já fui solucionando todos os problemas que iam aparecendo. Eu acho que é muita responsabilidade você lançar um produto no mercado, né? É muita responsabilidade e eu nunca tive recall. Então, assim, a gente tem jardins instalados há mais de 20 anos que funcionam até hoje, estão lindos, maravilhosos e prosperando. Então isso dá sim para todo mundo ter um jardim para chamar de seu, né? A gente mastigou, a técnica hoje ela é muito bem desenvolvida, o processo é muito bem desenvolvido e a sede pela natureza é crescente, né? Então assim, e o jardim vertical ele é bacana, ele é um coringa, porque você pode ter uma parede de 1 metro quadrado, você pode ter um jardim vertical, né? Você pode ter uma horta vertical. Dentro de apartamentos? Aonde for. Nós da Quadro Vivo temos uma técnica que a gente consegue fazer jardim vertical em qualquer ambiente, tá? Interno ou externo, mesmo que esse ambiente interno não tenha condição nenhuma para uma planta se desenvolver, porque nós criamos essa condição. E o que é bacana é você ter tocado nesse assunto também. A gente falou do problema da poluição do ar, que hoje é o principal problema de saúde pública, a meta do desenvolvimento sustentável. A poluição do ar está na mira do mundo, porque é o primeiro problema que ameaça a existência da vida humana na Terra. É isso, resumindo. Só que poucas pessoas sabem que a poluição do ar nos ambientes internos chega a ser 10 vezes pior do que fora. E algumas pesquisas da Agência Norte-Americana de Proteção ao Meio Ambiente afirmam que nós passamos mais de 90% do nosso tempo em ambientes fechados, porque ou estamos em casa, ou estamos na academia, ou estamos no médico, ou estamos... A gente está sempre, né? Ou estamos no trabalho, a maioria do tempo em ambientes fechados. E por que o ar interno é tão importante ser curado e ser puro? Primeiro, porque a gente fica mais tempo respirando esse ar, e segundo, porque ele tem uma carga 10 vezes maior de poluição por conta do acúmulo dos gases, de todo elemento não natural libera no ambiente. Então, por exemplo, a tinta da parede, o corante da nossa roupa, o nosso perfume, o batom, o tecido do sofá, o verniz da mesa, a tinta da parede, tudo isso liberam gases chamados COVs, compostos orgânicos voláteis. São gases extremamente prejudiciais à saúde, a maioria deles cancerígeno. Então, além de todos os problemas da poluição, quando junta com esses gases, a coisa piora muito. E dentro de casa, isso aumenta muito. Então, é muito importante ter plantas saudáveis, bem desenvolvidas e dentro dessa tecnologia do fitofiltro, para que você, dentro da sua casa, do seu escritório, respire um ar mais puro. Então, hoje já tem clientes nossos que usam isso como um marketing. Fala, olha, se você malhar na minha academia, a gente tem esse produto que tem essa tecnologia e você vai estar respirando mais oxigênio, o seu rendimento vai ser melhor. Tudo é melhor quando você respira melhor, né? Então, dentro das nossas casas é importantíssimo. Temos relatos de clientes que tomavam remédios para alergia, remédio para, como é que fala, aquela doença da asma, né? E que hoje não toma mais nada. Já tá com uma qualidade de por vida conta bem melhor. Sim. E agora falando de espécies de plantas, pode ser qualquer planta? Não, o jardim vertical, ele tem uma limitação física, né? Então, assim, é mais fácil falar o que não é possível cultivar num jardim vertical. O que não é possível, não.
o que não é indicado, digamos assim. Árvores, porque elas são enormes, né? Então, melhor plantar no chão, né? Arbustivas de grande porte. E só. A partir daí, a gente consegue cultivar, assim, uma infinidade de plantas no jardim vertical. Mas a escolha da planta passa por um processo de análise do ambiente para poder casar. Então, a gente tem tudo isso sistematizado num app que chama Planta Certa. Então, o cliente responde um questionário, ele entende, analisa, e se o ambiente dele for viável ao cultivo, ele vai receber a indicação das espécies. Se não for, aí a gente vai indicar uma correção, que é o Planta Sem Fronteira, que é outra tecnologia que faz com que o ambiente fique propício ao cultivo vegetal. Então a gente pode estar lançando iluminação artificial, umidificação, vários recursos, né, para que esse ambiente fique apto a que a planta se desenvolva, fique linda, traga alegria, amor, energia positiva, ar puro, saúde, bem-estar, que é disso que a gente está precisando na cidade. Com certeza. Agora são 20 anos aí de 22. atuação. 22 anos de atuação, muitos jardins, né? Só aqui em São Paulo, no Brasil inteiro? No Brasil, fora. A gente exporta a tecnologia também. A tecnologia da Quadro, ela é apontada como a mais eficiente do mundo para jardim vertical. É uma tecnologia brasileira, feminina. É uma patente mundial. É uma das poucas patentes mundiais que foram concedidas no Japão. Né? Acho que não sei se existe outra mulher brasileira que tenha conseguido uma patente no Japão, que é muito difícil. Uau, parabéns! Então, isso demonstra, na verdade, todo o meu amor pela natureza e todo o empenho e a dedicação que foi realizada. Mas assim, a gente trabalha por todo o Brasil, né? E muitas vezes fornecendo os equipamentos para os paisagistas, para os parceiros, ou instalando. Quando é muito desafiador, o jardim é muito grande, então prefere que a gente faça e tal. Mas quando são jardins menores, aí às vezes o próprio paisagista compra a tecnologia e ele mesmo instala. Então a gente atua dessas duas formas. Para finalizar, como é que você vê a empresa daqui a alguns anos? Ou até mesmo a cidade? Como é que você imagina essa cidade de São Paulo aqui, Gica? Então, olha só. O Jardim Vertical, eu criei esse produto pensando na sobrevivência humana, pensando que a gente precisa desse contato com a natureza, pensando que a gente precisa reflorestar as cidades, né? E aí teve um boom de jardim vertical. Eu fiquei muito triste porque eu sabia que as plantas iam morrer, eu sabia que ali não tinha compromisso nenhum com a vida, com a natureza, com a qualidade do ar, né? Mas o tempo é o senhor da razão e acabou demonstrando que, né, aquilo não funcionava. Então, hoje a Quadro Vivo ela está num ponto muito especial, porque o mercado trouxe a coroação para nossa cabeça. Olha, a única técnica que realmente é confiável, que funciona, que dura, que gera muda para ela mesma, né? Porque a maioria da reclamação assim, eu gasto muito jardim, eu fico muito dinheiro com planta, eu fico trocando as plantas. Gente, não existe trocar planta. O jardim tem que gerar muda para ele mesmo, né? Se ele foi bem projetado e tal. Então, eu vejo um futuro brilhante, primeiro porque a consciência ambiental chegou, segundo porque ninguém conseguiu desenvolver uma técnica tão bem desenvolvida e tão altamente positiva em relação ao meio ambiente. A gente consome 11 vezes menos água do que a média de mercado, né? Então, assim, é um produto que ele foi muito bem desenvolvido, porque ele foi desenvolvido por amor, né? Então, ele foi desenvolvido para curar, ele foi desenvolvido com um propósito que é benéfico e ele atende a esses propósitos. Então, o que eu percebo agora é que é um crescimento vertiginoso e mundial, para o qual eu preparei a empresa. Então, patente mundial, produto com certificação europeia, sabe? Já foi tudo feito para isso acontecer. Então, eu vejo que chegou o momento. Muito bom, obrigada, adorei nosso bate-papo, adorei aqui esse espaço. Sucesso sempre para você. Para nós, obrigada.